Shalom, shalom, parte 2. Caiu o sinal e voltamos agora. Hoje é dia 17 de TV, de 5.783, dia 10 de janeiro do ano 2023. É a parte 2 da nossa paraxá da semana. A nossa paraxá é Shemot. Nós estamos aí, então, no capítulo 2 de Êxodo, e nós estamos falando sobre a questão de Moisés que vai fugir do Egito, né? Então, vimos aí que Moshe, ele vê um capataz egípcio chicoteando um judeu, e ele se aproxima e acaba matando aquele judeu, né? Os detalhes já falamos anteriormente, e ele oculta o corpo na areia. No dia seguinte, quando ele sai para ver os seus irmãos, então ele vê ali dois judeus brigando, discutindo, né, entre si. E chega um momento em que um levanta a mão para o outro, e então Moisés vai e repreende os dois brigões, né, que são dois irmãos e não tem que levantar a mão um contra o outro. Ou seja, irmão não briga com irmão não agride irmão, etc. e tal, né? E esses dois... como fala, né, alguns comentaristas, né, falam Rechaim, esses dois Rechaim, que significa esses dois malvados, né, judeus brigões, né, Datã e Avirã. Então eles se voltam para Moshe e dizem: você tem pouca idade, quem é você para nos repreender? E mesmo que se você tivesse uma idade suficiente, né, quem é você para nos repreender? Quem te colocou como juiz soberano sobre nós? Ninguém te nomeou para essa função, né? Então, em seguida, eles falam: você vai querer fazer conosco o mesmo que fez com o egípcio ontem? Matando e colocando, cobrindo com areia? Então, nesse momento, Moisés, ele viu que viram. Se dois já descobriram, então significa que o assunto chegará ao faraó e o faraó mandará prendê-lo para matá-lo, né? Então, os dois brigões, Datã e Avirã, são aqueles famosos infiltrados, né? São parte do povo, estão ali como parte do povo, mas na realidade são infiltrados, ou seja, eles são contra o próprio povo, né? Então são os infiltrados, né? Como em alguns lugares dizem, né, os famosos melancias, né? Então, dentro desse aspecto aí, Datã e Avirã, né, que é contra o próprio povo, eles acusam Moisés de ter matado um egípcio, e são eles dois mesmo que acabam denunciando ao faraó que Moisés tinha matado um egípcio. Então vejam bem que, na realidade, né, o Datã e Avirã vai ser aquela famosa pedra no sapato de Moshe por muito tempo, mesmo na saída do Egito, né? Os famosos infiltrados. Por que infiltrados? Porque, nesse caso específico, né, eles não são externos, eles são internos. E eles se tornam inimigos do próprio povo, inimigos internos, né? Então vejam bem, não é uma questão de um inimigo externo, mas são inimigos internos, Datã e Avirã, que vão procurar de todas as formas, procurar sabotar o plano de Moshe, os planos para guiar o povo até a terra prometida, e automaticamente tentando de todas as formas possíveis, né, realmente destruir o plano divino. Então são aqueles que estão no meio do povo, mas para causar, eles aguardam, eles têm paciência, eles são pacienciosos, certo? Eles não têm pressa de executar o plano deles. Eles esperam. Aí na hora que aparece aquela oportunidade, eles não deixam escapar. Então isso foi o que aconteceu com Datã e Avirã, né? Rebeliões que aconteceram no meio do povo,
Datan e Aviram estava lá. A grande catástrofe do povo logo que saiu do Egito, o bezerro de ouro, depois que receberam a outorga da Torá, 40 dias posterior, Datan e Aviram estão por detrás do plano maléfico do bezerro de ouro. Entendeu? Então, esses são os inimigos internos. Eles apenas aguardam o momento oportuno de colocar todo o seu veneno, toda a sua peçonha venenosa, mortal, perigosa, né? E ela vem através principalmente do quê? De uma agressão, não de tapas e murros, espadas e etc., mas uma agressão conhecida como Lashon Hara, que significa língua maldita, língua má, que vem com palavras destrutivas, com palavras de maldição e etc. e tal, ok? Então, diante desse quadro, Moisés falou, bom, agora eu vou ter que fugir. Mas aí, segundo Rashi, né, Talmud, o Midrash, eles comentam que não houve tempo hábil, os soldados pegam Moshe, levam preso na presença do faraó, e aí acontece alguns detalhes interessantes nesse sentido aí, que os nossos comentaristas falam, né? Os Rechaim, os malvados Datan e Aviram, ficaram então furiosos, ficaram tão furiosos com Moshe, né, de ter apartado a briga. Então vejam bem, Datan e Aviram ficaram possessos, porque Moshe apartou a briga. Então por isso que diz, né, o salmista num determinado verso lá, né, o salmista suplicando a Deus dizendo, né, quando eu falo de paz para eles, mesmo falando de paz, eles querem a guerra. Não há consenso, não há harmonia, não há renúncias, mas eles querem a guerra. E foi o que Datan e Aviram fez. Ficaram bravos com Moshe. Pô, você vem separar a nossa briga? Quem te colocou como juiz sobre nós? Você não tem nem idade para isso, e mesmo que tivesse, não era para você se intrometer na nossa briga. Mas vocês são dois irmãos, vocês não podem brigar. E daí? A gente briga a hora que quer, a gente se bate na hora que quer. Entendeu? Mas, aí então, Datan e Aviram delatam, né, realmente Moshe para o faraó, dizendo que Moshe matou um egípcio, né? Então, a Datan e Aviram se apressaram, foram rapidamente ao palácio para denunciar Moshe, né? Moshe assassinou um supervisor egípcio. Então, imediatamente, o faraó dá ordem para os seus soldados trazerem Moshe à sua presença, né? Para ser condenado à morte oficialmente, né? Então, dessa forma, os soldados trazem Moshe, e quando Moshe chega lá, já tem o carrasco, já tem os acusadores, já tem a sentença final, não tem direito à sua autodefesa, não tem direito a um defensor, não tem direito ao contraditório, e por aí afora vai. Quando apresenta o Moshe, o faraó já fala, aí Deus opera um milagre. A hora que o faraó vai ditar a sentença, a sua sentença não consegue falar, fica mudo. Ele perde a voz, né? Então, na sequência, o faraó, ele tenta se comunicar, então, realmente com o seu carrasco, né? Para poder executar. E ele não consegue falar, ele ficou mudo, ele não consegue se expressar, né? Então, dessa forma, ele faz sinais para o carrasco, né? Então, ele fala para o carrasco,
aponta para Moisés e fala assim em seguida para ele, ó, passa a sua espada no pescoço dele e acaba com ele. Então ele não podia falar, ele fez gesto, apontou para Moisés e fez o gesto seguinte para o faraó, ó, para o carrasco, né, o faraó, é para eliminar. E o carrasco parte para cima de Moshe. E ele vai com a sua espada, né, brandir no seu pescoço. Aí acontece mais um milagre. E esse milagre é que Deus faz com que não somente o faraó ficasse mudo, mas ele também faz com que o carrasco, né, ele fica cego. No momento que ele desce a espada no pescoço de Moshe, o pescoço de Moshe fica duro que nem mármore. A espada do carrasco, ela bate naquele mármore e ela dá um chicote para trás e acaba matando o próprio carrasco, certo? Então, nesse sentido aí, as pessoas, e mais ainda, né, além desse fato, as pessoas em torno do faraó e em torno do carrasco que estavam ali na sala de audiência, Deus faz com que todos fiquem cegos e então Moshe ele consegue escapar e ele vai então fugindo do Egito, ok? Então por isso temos aí a questão da fuga de Moshe, né? Rashi nos seus comentários ele fala que quando Moisés ele fugiu do faraó e do Egito, ele foi exatamente para a Etiópia, né? Ele se refugiou ali na Etiópia. Então ali na Etiópia ele acabou ingressando no exército local e devido às suas destrezas, habilidades, ele foi rapidamente coroado, né, como o comandante do exército, né? E ele continuou a ter os destaques e aí não demorou muito, o próprio povo etíope acabou então nomeando, né, Moisés como o rei deles. E aí então Moisés ele acaba virando rei da Etiópia, né? E dessa forma ele fica durante 9 anos, né? Depois que ele estava nas fileiras do exército, ele foi coroado rei e ele foi rei da Etiópia por 40 anos, rei da Etiópia. E então no ano de 2418, a contar da criação, Moisés já era o rei então da Etiópia e certas famílias da tribo de Efraim que estavam lá no Egito, a notícia chegou, né, que Moisés era o rei da Etiópia. Então uma boa parte dos integrantes da tribo de Beniamim, aliás, da tribo de Efraim, eles acharam que os 400 anos que estava profetizado, né, por Deus a Abraão, então eles acham que terminou já. Então eles fazem o quê? Cerca de 30 mil homens abandonam o Egito. E eles então vão em direção pretendiam ir à direção da terra prometida, mas eles foram interceptados, né, por uma parte do exército do faraó, e ali eles entraram em combate e simplesmente eles foram derrotados, né? Aliás, eles foram derrotados pelos filisteus, né? Eles saíram do Egito e acabaram se defrontando com os filisteus. E eles achavam que era o tempo já da libertação, então eles não temeram os filisteus e partiram para a guerra. Mas, como não era o tempo, então esses 30 mil homens da tribo de Efraim, eles acabaram sendo derrotados e mortos pelos filisteus, né? Exceto 10 indivíduos que voltaram ao Egito para relatar os acontecimentos, né? E então, enquanto isso, né, a guerra acontecendo para cá e para lá, Moisés ele estava exatamente na Etiópia, e aí depois desse período todo, né, Miriam ela acaba casando-se com Caleb, né, e ela tem um filho, e ela coloca o nome naquele filho de Ur, né? E no ano de 2434, a contar da criação, aos 67 anos de idade,
Moisés deixou a Etiópia e estabeleceu-se em Midian. Foi aí que ele foi para Midian. Primeiro ele passou pela Etiópia, foi para as fileiras do exército, teve preeminência, acabou sendo eleito, né, o rei da Etiópia, e depois aí de 40 anos ele resolve então seguir viagem em direção a Midian, né? Ele pensou, é o momento que eu preciso me casar. E quando ele colocou isso na mente, ele lembrou dos patriarcas, né? Então Moshe lembrou dos patriarcas, Avraham, Issaque e Jacob, né? Onde foi buscar dentro da própria família as suas esposas. Então, sempre em conexão com um poço de água. Então, dessa forma, Moshe vai para Midian, encontra ali um poço d'água, e ali então ele senta à beira do poço e aguarda a sua princesa, aguarda a sua amada, a semelhança dos seus antepassados. E então, nesse sentido aí, Moisés ele começa a se estabelecer em Midian. E ali ele já está no poço, né, sentado no poço, e de repente chega ali, né, um pessoal trazendo o seu gado. Entre eles está realmente uma mulher que está trazendo uma parte de ovelhas, né, para tomar água junto ao poço, mas junto com ela vem chegando ali outros pastores, né, de outras localidades e com os seus rebanhos respectivamente. Eles acabam então, né, realmente querendo fazer com que as filhas de aquelas mulheres, né, que depois ele ficou conhecendo como a filha de Ieter, né? Ieter, lembrando que Ieter é um dos nomes de Itro, que é Jetro. Então nós temos aí Jetro, Itro e Ieter. Ieter era a menção do conselheiro do faraó, ok? Então dessa forma, por causa disso, então, os midianitas, né, viram ali, se entregaram, né, na região da idolatria, quando Ieter para lá foi. Ele acabou sendo uma pessoa proeminente no meio de toda a idolatria, e aí depois ele acabou simplesmente se vendo que não tinha nada a ver com nada na idolatria, e ele resolve abandonar a idolatria. E aí todos os povos da região acabam colocando Itro ao ostracismo, na ignorância, né? E ele era desprezado, etc. e tal. E assim estava vivendo Itro. E então, de repente, né, a sua filha retorna com o rebanho, muito mais cedo do que de costume, e ele então questiona, né, sobre a questão de por que chegaram tão cedo, né? Então, dessa forma, foi contado para ele a história dos acontecimentos, né? Os pastores quiseram expulsá-las, não queriam deixar com que desse água de beber ao rebanho deles, né? De Ieter. E aí apareceu um homem e nos defendeu contra toda esta, contra esses pastores. E depois ele acabou tirando água do poço e aí deu para beber aos nossos rebanhos. Mas o mais interessante disto que aconteceu, meu pai, foi que quando ele expulsou os pastores e os seus rebanhos, quando ele se aproximou do poço, as águas, elas fluíram do poço e jorraram por cima do poço, diante da presença deste homem. Então essa história trouxe muito impacto, né, realmente para Ieter, né? Então, com o relato, né, como que ele salvou as suas filhas, os seus rebanhos, e assim então a água fluindo livremente através da boca do poço. Então elas responderam, né, o questionamento dele, né, mas quem é esse homem? E elas responderam, um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, né?
ele também tirou água para nós. Só uma vez. Depois disso, a água elevou-se e saiu da boca do poço sozinha, né? Então, e deu de beber a todos os rebanhos. Dessa forma, Iéter, tendo estudado as tradições do povo judeu até aquele momento, em sua busca por verdade religiosa, por isso que ele abandonou a idolatria de Midian e as suas cercanias, né? E se entregou mais a uma vida mais religiosa. Então, dessa forma, ele lembrou-se realmente das suas pesquisas, dos seus estudos, o que aconteceu com os patriarcas, né? E principalmente com referência a Iacov e Rachel, né? Então, ele reconheceu que Moisés era realmente membro deste povo, apesar que ele se apresentou como um egípcio, entendeu? E por isso que as filhas falaram para o pai, um homem egípcio nos defendeu, né? Então, Iéter, ele compreendeu que realmente esse homem não era egípcio, mas sim, ele era um integrante do povo israelita, que tem uma fé monoteísta, né? Então, ele, pensando com seus botões, ele disse, rapaz, não é que esse homem aí pode ser meu genro, né? Gente boa, né? Faz parte do povo israelita monoteísta, ideal para ser marido da minha filha mais velha, né? E então ele vai e conversa com Moshe. E aí Moshe acaba relatando para ele a verdade. Ó, aconteceu isso, o egípcio que chicoteava o judeu, eu matei, e no dia seguinte os dois brigões, Datã e Avirã, né, falou tal coisa para mim, e depois delataram-me, né, ao faraó. E o faraó está me procurando para me matar. E aí então foi a vez de Iéter ficar com a pulga atrás da orelha. Sabe aquela pulga do tamanho de um elefante? Ficou atrás da orelha de Iéter. Ele falou, e agora? Se o faraó com seu exército chegar aqui e descobrir que Moisés está aqui, simplesmente eu e minhas filhas vão ser todos mortos. Então, Iéter simplesmente acabou colocando Moisés num poço, né? E ele ficou ali prisioneiro daquele poço, certo? Então, como as filhas falaram, um homem judeu, um homem egípcio, e depois ele vem e conta uma história dessa fabulosa, né? E aí ele compreende que ele é realmente do povo israelita monoteísta, e agora ele fica entre, como diz outro, né? Ele fica entre o abismo e a ponte. Eu vou tentar flutuar sobre o abismo ou vou passar pela ponte, né? Então, evitando qualquer coisa, Iéter, ele simplesmente aprisiona Moshe num dos seus poços, né? E ali Moshe fica durante 10 anos. Durante 10 anos ele fica no poço. E depois, quando ele é libertado, 10 anos depois, né? Quer dizer, não foram 10 minutos, nem 10 horas, nem 10 dias, 10 anos depois. Aí ele já tinha 77 anos quando foi libertado por Iéter, né? E o fator interessante que aconteceu nesse período de 10 anos era que a sua filha mais velha, né, a Tsiporá, ela ficou todos os dias, durante os 10 anos, ela todos os dias levava para Moshe alimentação e água. Agora você multiplica isso, 10 anos, no mínimo, ok? Uma vez por dia ia lá no poço para levar alimentação e água para Moshe. Todo dia, durante 10 anos. Imagine quantas vezes ela fez isto, né? Então, depois de 10 anos, Iéter vê que realmente nada acontece de anormal, não apareceu nenhum egípcio, nenhum soldado egípcio, então ele acaba libertando Moshe, né? Então, dessa forma, Moshe e Tsiporá criaram um laço muito, vamos dizer assim, um laço muito íntimo, de uma
de uma amizade verdadeira, real, sincera, singela. A simpatia um para com o outro foi crescendo muito forte, né? E o altruísmo de Tzipporá, né? Ela todo dia, né? Ela sair das suas tarefas normais e ela ir todo dia levar alimentação e água para Moshe. Então isso criou um vínculo muito forte entre os dois, né? Então assim que Moshe é liberto, então ele pede a mão dela em casamento. Ô sogrão, apesar que o senhor aí me deixou 10 anos lá no calabouço, lá no poço lá, o negócio é o seguinte, agora estou livre? Tá livre. Não tem mais nenhuma acusação contra mim? Não tem mais nenhuma acusação. Então eu sou um homem livre. E Éter simplesmente disse, se é um homem livre, eu já falei, não preciso repetir. Ele falou, então beleza, eu quero casar com a sua filha de Tzipporá. Estou pedindo sua filha em casamento. Mas que é isso? Esse homem é muito abusado, né? E Éter deve ter pensado, né? Esse homem é muito abusado. Ficou 10 anos preso aí, já sai, já quer casar com a minha filha? Que negócio é esse? Mas Tzipporá ou Tzipporá não abria mão de Moshe. 10 anos. Tem que ter muito amor, muita dedicação, muito altruísmo, autossacrifício. 10 anos. Não, papai, não abro mão dele, não. É com ele mesmo que eu quero casar. Então, Éter não teve outro remédio, né? Além disso, né, Éter tinha um outro nome também, né, que a gente está passando batida aqui, esqueci de falar para vocês do outro nome de Éter, né? O outro nome de Éter, né, que ele era mencionado aqui, era o nome, deixa eu ver aqui para não falar errado, né? Estão precisando de um óculos novo também, meu Deus. O outro nome que Éter ou Itrô tinha, esse outro nome significava amigo de Deus, e era o nome Reuel. Reuel, amigo, Reuel, Deus, amigo de Deus. Por isso que ele abandonou a militância idólatra daqueles dias, né? E aí então ele acabou ficando conhecido como Reuel, o amigo de Deus, ok? Então, nesse sentido aí, Moshe e Tzipporá acabam casando e ela dá à luz para Moshe um filho, o primeiro filho, e ele é chamado de Gershom, né? Que significa Gershom, que significa um estrangeiro ali, porque Moshe disse, fui um estrangeiro ali, né? Então, ele disse, tenho sido um estrangeiro em terra alheia, também significa isso, Gershom, né? Gershom. E aí, no capítulo 2, do verso 23 até o verso 25, nós temos a quarta fase da escravidão. Nessa quarta fase da escravidão, foi durante esses muitos anos, né, em que Moisés morou em Midian, que o rei do Egito morreu. Ele foi contraído de uma lepra, né, pelos comentários de Irache, do Talmud. Ele contraiu uma lepra que, alegoricamente, comparada à morte. Era uma enfermidade muito grave, né? E era cometido de violentas dores, muitas dores pelo corpo inteiro. Então, o que o faraó fez para poder aliviar suas dores? Ele simplesmente mandava os seus soldados pegarem as crianças judias e elas eram mortas, decepadas, e então o sangue delas era levado para que o faraó tomasse banho numa banheira no sangue das crianças para amenizar a sua dor, né? Então vejam que a quarta fase da escravidão foi uma fase muito
cruel, sádica, muito violenta, né? Que Deus não permita que nós, né, cheguemos, né, a essa quarta fase na atualidade da nossa história. Então, nesse sentido, amados, as súplicas do povo judeu ficou muito forte, elevaram seus olhos aos céus, clamaram a Deus, pedindo socorro, ajuda, e somente de Deus é que vem o verdadeiro socorro e a verdadeira ajuda. Então Deus ouviu o clamor angustiado, e Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e Deus atentou, né, ao seu pedido, ao seu clamor. Então, tendo decidido que era a hora deles serem redimidos, Deus então tinha de eleger um redentor. A escolha natural era o filho mais velho de Amirã, que era Arão. Deus apareceu a Arão e disse-lhe que profetizasse aos israelitas, preparando-os para a redenção com as seguintes palavras, abre aspas, para Deus: que cada um de vós se desfaça de todos os ídolos à sua vista, e não vos maculeis com os ídolos do Egito. Eu sou Deus, o vosso Deus. Né? Então Arão, ele tentou, mas ele não conseguiu completar e ser bem sucedido na sua missão. Então, dessa forma, o povo não rompeu os laços com a cultura egípcia e nem rompeu os laços com a idolatria, né? Então, na sequência, amanhã, nós vamos ver o que se sucede a esse histórico aqui, né? E o nosso Rebbe Menahem Mendel, para finalizarmos aqui, então ele nos fala sobre em Deus confiamos, né? Então, Moshe deveria ter confiado na proteção divina, mas como não fez, acabou se perdendo, né? Quando ele viu o capataz agredindo aquele judeu, ele precisava ter confiança em Deus, que Deus iria responder a sua prece e faria justiça àquele judeu, né? Mas não, ele não teve a paciência de esperar, ok? Então, consequentemente, o faraó soube do episódio, né? Então ele procurou matar a Moshe. E como Moshe, ele demonstrou medo, né? Então, dessa forma, ele ficou vulnerável, né? Moshe, se ele não tivesse tido medo e não tivesse manifestado esse temor, certamente nada de mal teria acontecido a ele e nem àqueles judeus e nem aos brigões. Do mesmo modo, quando nos deparamos com obstáculos no cumprimento, né, da nossa missão divina, monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, que nós precisamos levar as pessoas ao nosso redor, derredor, na nossa comunidade, estado, país e além do país. Levar essa mensagem monoteísta, né? E a redenção que está próxima de se revelar a qualquer momento. Então, não tivesse ele tido medo e não tivesse manifestado esse temor, nada de mal teria acontecido. Da mesma maneira, quando nos deparamos, né, com obstáculos no nosso cumprimento da nossa missão divina, devemos compreender que Ele, o Eterno, irá nos ajudar. Confiar no auxílio de Deus não quer dizer que não devemos adotar os cuidados necessários para evitar dificuldades ou resolver nossos problemas. Somente significa que devemos confiar que o Eterno vai coroar de sucesso os nossos esforços, né? Então, nós precisamos ter essa confiança de que o Eterno vai recompensar os nossos esforços monoteístas. Os nossos sábios também nos ensinam que foi o mérito de sua confiança em Deus que o levou os judeus a ser libertados do Egito. Da mesma forma, nossa confiança de que Deus vai nos ajudar e vai nos redimir
de nosso atual exílio é o que acelerar a redenção. Então essa é a viva esperança de cada judeu, que de fato o seu atual exílio, né, é o que acelerará a redenção final com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, dentro desse escopo todos, amados, a grande mensagem é as lições que nós estamos estudando com referência ao povo judeu e aos seus, né, os patriarcas, as matriarcas, né, a questão do próprio Moshe, como que a sua família chegou até aqui, né, como que ela se formou, né, em 12 tribos, os 12 príncipes do povo judeu. Então, dentro de todos esses aspectos aqui, a lição básica é esta: confiança em Deus. Ou você confia, ou confia, ou confia. E aguarde em silêncio, de fato, o agir de Deus, né? Obviamente, nós não podemos colocar as nossas vidas em risco. Nós não podemos colocar as nossas vidas em um perigo iminente, em que você tenha certeza que poderá ser morto a qualquer momento. Então, pela própria Torá, como a vida ela é mais essencial do que qualquer outra coisa, né? Então é onde que nós temos que lutar pela nossa liberdade, consciência de família, consciência de Deus, para que não venhamos perecer. Que não venhamos dormir o sono da preguiça, mas que nós possamos contemplar o agir de Deus em nossos dias, em nosso meio, no meio do nosso povo e no meio das nações. Está em tuas mãos, em nossas mãos, o agir da Ruach HaKodesh para nós nesses dias. Por isso, seja forte, seja feliz, seja cada vez mais um verdadeiro luzeiro de Deus nesse tempo presente. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.